Bom, pessoal, vamos falar do Internacional então, que perdeu, né, o seu jogo para o Bahia 1-0 lá na Arena Fonte Nova em Salvador e viu o sonho da Libertadores ficar cada vez mais distante. Mais do que isso, o Inter começa a olhar seriamente para a parte de baixo, né, do Campeonato Brasileiro. Afinal, sem a Libertadores da América como desculpa para os maus resultados no Campeonato Brasileiro, o risco de entrar no Z4 é real na próxima rodada. Afinal, a distância para o Z4 caiu para 2 pontos. O técnico Eduardo Cudê tentou explicar a derrota do Internacional e colocou a maior responsabilidade nos desfalques que o Inter teve lá na Boa Terra. Te conto tudo isso depois da vinheta. Nem vou perguntar se tá tudo bem com vocês, gente, afinal sei que é um momento muito ruim, né? Quando o Inter perde, sempre aquela sensação horrorosa, né? De que poderíamos mais, enfim, mas acho que dessa vez a gente tem algumas boas coisas a falar aqui sobre o rendimento do Inter, que foi muito abaixo lá em Salvador, inclusive com os desfalques, tá? E eu não tô nesse time do Eduardo Cudê que coloca somente nos desfalques a responsabilidade. Acho que o Inter ficou devendo e muito, né, lá na Bahia, nesta derrota de 1-0 e ficou barato, né, esse resultado para o time baiano. Antes de falarmos de tudo isso, eu quero dizer que esse vídeo tem a força da Zapay, aplicativo gratuito onde você pode consultar, né, as suas dívidas de IPVA, licenciamento, multas do teu carro, moto ou caminhão, tá bom? Então, chama a Zapay no link que está na descrição aqui, porque dentro desse aplicativo da Zapay você também pode pagar os seus débitos referentes a todas essas questões que eu citei em 10 vezes ou mais no cartão de crédito. Com o cupom COLAR20 você tem 20% de desconto nas taxas do parcelamento, tá bom? Então chama a Zapay, Z-A-P-A-Y, né, baixando o aplicativo que está disponível de forma gratuita para iOS e Android. Então resolve esse teu problema para que só o Inter te dê dor de cabeça, né? Essas outras questões aí tu consegue resolver com a Zapay. Beleza? Vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho, né? Porque para mim o Inter fez a sua pior partida sob o comando do Eduardo Cudê na segunda passagem. Disparado, né? O Inter não jogou absolutamente nada, em especial no segundo tempo. E o Inter foi castigado muito por dois extremos, tá? O primeiro lá no gol e o segundo lá no ataque, né? Justamente nas ausências de Rocher e Valência. Vou fazer um meio termo aqui, tá? Eu acho que sim, a gente pode colocar na conta dos desfalques. É muito diferente tu ter o Rocher e tu ter o Kehler, tu ter o Valência e tu ter o Luiz Adriano, tu ter o Arangues no atual estágio e o Bruno Henrique, que foi uma caricatura de jogador na partida contra a equipe do Bahia, né? Tu ter o Gabriel e tu ter o Johnny no atual cenário, né? Tu ter daqui a pouco o Dalbert e tu ter o René. Faz diferença, né? Os 5 titulares que o Inter perdeu. Isso é inegável, eu não tenho como brigar com isso. Agora, eu vou fazer o comparativo não do Inter com ele mesmo, eu vou fazer o comparativo do Inter com o Bahia, porque o Inter já jogou desfalcado contra o São Paulo, no Beira-Rio, pós-data FIFA. Não tinha Rocher, não tinha Johnny, não tinha Arangues, não tinha Valência, não tinha Luiz Adriano, não tinha uma série de jogadores e venceu um adversário que é muito mais qualificado que o Bahia. Ah, jogava em casa, o fator local. Show de bola, posso concordar, mas o Inter não tinha o direito de, depois de fazer um partidaço como fez no Grenal e de vir de bons rendimentos, até mesmo nas derrotas para o Atlético Mineiro e para o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro, o Inter não tinha o direito de fazer, né, um jogo tão abaixo, taticamente, fisicamente, tecnicamente, mentalmente, psicologicamente. O Inter inexistiu na maioria do jogo. O Inter foi engolido pelo Bahia. Foi 1-0 para o Bahia, né, num gol do Biel, que para mim tem falhas do Gabriel, que não tá ali para fechar aquele setor onde o Biel só faltou estender um tapete vermelho e entrar gol adentro. Falha do Kehler, né, que para mim dá 2 passos pro lado e abre todo o canto pro Biel chutar. Nem vou falar sobre o Luiz Adriano, que para mim tem 2 falhas, né, lá na frente, em jogadas que poderia ter definido de uma maneira melhor. O Luiz Adriano, a impressão que me passa é que ele perdeu o tesão pelo gol, né, e centroavante que perde o tesão pelo gol não pode jogar no Inter.
né? O Luiz Adriano, sou muito grato, ó. Libertadores da América, Campeonato Mundial, gol no Awali, né? O jogo contra o Barcelona vai ficar para sempre na história do Inter. Agora, né, ele parece um jogador sem tesão, né? Um jogador sem ânimo, um jogador sem explosão. Aí fica difícil. Só que aí entra o Luca e também faz besteira, vai expulso e aí não ajuda a ajudar também, né? E isso só mostra a importância do Valencia, apesar de todos os defeitos que ele possa vir a ter. Enfim, gente, tô muito chateado com a derrota do Inter, porque eu tinha uma expectativa, não pelo que se criou, né, das 12 vitórias em 12 jogos, que a gente sabia que era algo, né, utópico nesse sentido, mas o Bahia era um jogo acessível, né, e o Inter tinha, né, as condições de, mesmo desfalcado, ter feito um jogo muito melhor. Tanto é pelos gols que perdeu, poderia ter saído vencendo de 1-0, e aí seria um outro jogo. Não foi o caso, né, o Inter tomou 1-0, né, o Bahia teve 3 gols anulados e foram bem anulados por impedimento. Mas isso mostra, né, o quão exposto esteve o Inter, né, o Inter que não marcou, não atacou, não fez nada durante o jogo, só foi amassado pelo Bahia. Não vou falar sobre o melhor em campo, para mim não teve destaque o Internacional no jogo, né, e como eu não quero falar muito sobre destaques negativos também, já fica aí, né, a minha crítica a todo o grupo, né, pela atuação vergonhosa que o Inter teve. Deixa aqui nos comentários a tua opinião sobre o assunto, beleza? O Kudê foi na coletiva, né, tentar explicar, né, tudo isso. Ele colocou a maioria das respostas, né, na conta dos desfalques. Tá bem abatido o Eduardo Kudê, e eu separei algumas respostas que ele colocou aqui, tá? Está claro que sentimos as ausências, são jogadores importantes. Evidentemente que a tabela é importante, mas estamos custando muito a fazer gols. Não podemos ocultar a realidade. Jogo muito difícil, com 9 desfalques, temos que aceitar todas as críticas. Todos temos responsabilidades com a camisa do Inter. Quando perde, tem que se aceitar o que se fala. Depois ainda citou, né, que ainda acha que vamos pelear para subir na tabela. Não estou dando desculpas, eu aceito as críticas quando perde. Mas todos somos conscientes que tínhamos muitos desfalques hoje. Então o Kudê foi naquela linha, né? Aceitou as críticas, entendeu que o Inter poderia jogar melhor, mas disse que os desfalques fizeram muita diferença no jogo lá em Salvador. O que fica de rescaldo de tudo isso, tá? O Inter, neste exato momento, é o 12º colocado. Ainda não perdeu posições na tabela, tá? Segue com 32 pontos. Porém, né, o Vasco venceu, chegou a 30 pontos, ou seja, são 2 pontos atrás do Internacional só. O Goiás venceu o São Paulo e chegou a 30 pontos, ou seja, somente 2 pontos atrás do Internacional. E o Bahia venceu o próprio Inter e foi a 31, tá? O que pode acontecer hoje? O Cruzeiro joga contra o Flamengo, jogo no Mineirão. Se vencer o jogo, ultrapassa o Inter, ou seja, o Inter já cai a 13º. O Corinthians joga contra o Fluminense no Maracanã. Se o Corinthians vencer o Fluminense, também ultrapassa o Inter, ou seja, podemos ir a 14º. E podemos finalizar em 15º caso o Santos vença o Red Bull Bragantino hoje na Vila Belmiro. Então, virou perigoso, né? Ou perigosa. A situação do Inter já estava antes, né? Mas, enfim, a rodada foi trágica nesse sentido. Próxima rodada, Inter e Santos, no estádio Beira-Rio. Então pode ser uma Copa do Mundo contra o Z4 neste jogo. Que fase, né, do Internacional. O que era para ser um ano maravilhoso vai ser um ano desesperador até o final. Beleza? KTO.com, te registra lá, né? Citei os jogos desta quinta-feira, vale o palpite, vale o cupom colar lá na KTO para que você tenha 20% de free bet no seu primeiro depósito. Desculpem o desânimo, mas essa derrota derrubou o Guerreiro. Tá bom? Aquele abraço e a gente se vê, turma. Fui!